Bom dia, hoje é 19 de outubro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e da América Latina. Bom dia, pessoal! Quinta-feira começando. Para quem está acompanhando aí o podcast, estamos tendo uma troca de apresentadoras a cada dia, uma caixinha de surpresa. Você nunca sabe quem que estará apresentando o episódio. E hoje vamos direto às notícias, pois temos muitas coisas interessantes acontecendo aqui no site da Bloomberg Linha. Vamos falar hoje sobre você comeria insetos? Em vez de um hamburguinho de carne, ou às vezes de soja, ou às vezes de alguma outra leguminosa, você pode começar a pensar sobre comer um hambúrguer de insetos, pois é exatamente nisso que a Tyson Foods vai investir nos Estados Unidos. Uma das maiores fabricantes de carne do planeta comprou uma fábrica para produzir proteínas à base de inseto. Falando em carne, falando em grandes conglomerados de proteínas do mundo, vamos falar sobre a família Batista, que é dona da JF, que, por sua vez, controla a JBS. A família Batista agora está diversificando seus investimentos, aliás, já tem feito isso há muitos anos, e vai investir $1 bilhão para crescer no ramo de mineração. Também vamos falar sobre investimentos em startups de inteligência artificial, que cresceram em 27% na contramão do setor de Venture Capital. Vou te lembrar o que é Venture Capital, se você não prestou atenção nos outros episódios, ou você só está aqui para piadinhas e eventuais imitações de galinha que fazemos ao longo dos episódios. Também vamos falar sobre a eleição na Argentina, que acontece agora neste final de semana e que está gerando uma certa incerteza para os credores de $65 bilhões dos títulos de dívida do país. Este é o Ouvindo um Podcast, caso você não lembre, eu não sei porque eu falei isso. Caso você queira seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais, faça isso, vá lá no Instagram, no TikTok, que mais que a gente tem? YouTube, a gente também tem, e também deve ter alguma outra rede social, a gente tá em todas. LinkedIn, vai no LinkedIn, no X, no Twitter, antigo Twitter. Também me siga no Instagram, se você quiser, ana.sieds, e a Isabela Fleischmann, a outra apresentadora, Isa Fleischmann. Eu acho que é isso. Se vira aí para descobrir como é que escreve o sobrenome dela. Vamos às notícias. Comerias um burguinho feito de moscas? Pois essa realidade não é tão distante. A Tyson Foods está fazendo a sua primeira incursão na indústria de proteína de insetos, enquanto a gigante americana da carne está buscando diversificar as suas operações. A empresa de processamento de carnes disse na terça que concordou em comprar uma participação da Protix, que fica na Holanda, para ajudar a financiar essa expansão. As empresas vão formar uma joint venture, que é uma aventura em conjunto, eu gosto muito dessa tradução, um casamento venturoso, uma junção aí de duas empresas formando uma nova para construir e operar uma instalação nos Estados Unidos que vai produzir refeições e óleo à base de insetos, que são já tipicamente usados na alimentação de peixes e ração para cães. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados. Os gigantes do setor alimentício, incluindo a Cargill, estão enfrentando um maior escrutínio ambiental e estão cada vez mais considerando usar insetos como moscas soldado negras, criadas pela Protix, como uma fonte de proteína com menor emissão de carbono. O que raios é uma mosca soldado negra? Mosca soldado negra em português é uma mosca. No caso, não será você que estará comendo um hambúrguer de mosca soldado, ou se você também quiser fazê-lo, não tem problema. Quem fará isso serão os frangos e porcos criados pela Tyson. Essas moscas serão fontes de alimentação para estes animais que a empresa cria todos os anos. A Tyson tem sede no estado do Arkansas e produz aproximadamente 20% da carne bovina, de frango e de porco que é consumida nos Estados Unidos. Falando em grandes impérios de proteína animal, os bilionários irmãos Batista, que são responsáveis pela gigante JBS, se preparam para investir mais de $1 bilhão para expandir a produção nas minas. Eu ia fazer uma piada com mosca, mas ia ficar completamente deslocado, fica aqui a minha intenção. Se preparam para a produção nas minas que compraram da Vale no ano passado. A JF Investimentos, a holding da família, surgiu como comprador surpresa dessas minas de minério de ferro e manganês da Vale no estado do Mato Grosso do Sul, no centro-oeste, que foi a sua primeira incursão no negócio de metais.
Os ativos de 1,2 bilhão de dólares também incluíam operações de logística. Desde que assumiu o controle, a JF já conseguiu dobrar a produção de 2021 para 4 milhões de toneladas, e os 5,5 bilhões de reais a serem investidos no futuro devem ajudar a elevar a produção para 10 milhões de toneladas até o final de 2024, melhorar a logística, de acordo com o porta-voz da empresa que falou com a Bloomberg News. Os irmãos Joesley Batista, de 51 anos, e Wesley Batista, de 53, aumentaram a fortuna da família criada pela expansão global da JBS para diversificar os interesses da holding. Eles possuem uma das maiores produtoras de celulose do mundo, um banco e empresas focadas em energia e cosméticos. A maior participação da família é uma fatia de quase 49% na JBS, que vale cerca de 4,1 bilhões de dólares no momento. O orçamento destinado à mineração faz parte de um plano de investimento mais amplo de 38 bilhões de dólares que o grupo revelou para o Brasil entre 2023 e 2026. A JF Mineração, como é chamada a unidade, planeja construir 50 quilômetros de linhas ferroviárias para conectar as minas ao seu porto Gregório Curvo, uma rota atualmente feita por caminhão, segundo o porta-voz da empresa. Um centro de distribuição foi inaugurado no mês passado, no estado de Minas Gerais, no sudeste do país, para atender o mercado doméstico. Se você fosse uma startup de inteligência artificial do Vale do Silício, se imagine como uma startup de inteligência artificial do Vale do Silício. Você tem vários vidros espelhados e robôs que atendem as pessoas na sua porta. Você seria um dos agraciados que teria recebido parte do investimento de 17,9 bilhões de dólares no terceiro trimestre, que foi o que essas startups aí do Vale do Silício com robôs receberam no terceiro trimestre. De acordo com dados compilados pelo PitchBook para Bloomberg, o investimento em empresas de IA cresceu 27% globalmente no terceiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior. Ao mesmo tempo, o aporte global geral para startups caiu 31% na mesma base de comparação, somando 73 bilhões de dólares em todo o mundo. Ou seja, se você tem uma startup de brigadeiros, de produção em massa de brigadeiros, você pode estar aí no pacotão que teve uma queda nos investimentos. Enquanto se você é uma startup que cria inteligência artificial para a produção de brigadeiros em massa, aí você pode ter recebido um aporte. As tendências opostas destacam uma divisão entre as startups de IA e o restante do setor. O aumento das taxas de juros e a queda dos negócios pós-pandemia prejudicaram o financiamento de capital de risco, tornando a IA um dos únicos pontos fortes do mercado. Em particular, a chamada tecnologia de IA generativa, e essa altura do ano você tem que saber o que é IA generativa, deslumbrou usuários e investidores com a sua capacidade de gerar imagens realistas e textos que soam humanos a partir de algumas palavras, e trouxe bilhões em financiamento para as maiores empresas do segmento. Lembrando que nossa querida Isabela Fleischmann contou aí uma notícia para vocês sobre as diferentes vozes do ChatGPT. Assim como a internet existia há anos, antes que as interfaces amigáveis a levassem ao uso generalizado, a IA está crescendo porque programas fáceis de usar, como o ChatGPT da OpenAI, estão ganhando força. Ai que sonho quando o mundo não tinha internet. A angústia tem se espalhado entre os detentores dos 65 bilhões de dólares em títulos soberanos da Argentina, antes do primeiro turno da eleição presidencial neste domingo, com quase todos os cenários apontando para novas perdas de investimento. E agora eu quero saber como fala angústia em espanhol. Angústia. 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 Esta angústia vem em todos os possíveis cenários, como, por exemplo, uma eventual vitória do libertário Javier Milei, que aparece como favorito em pesquisas eleitorais. Ele poderia introduzir políticas não testadas para dolarizar a economia já cambaleante do país. Já o plano pró-negócios da candidata Patrícia Bullrich para acabar com os controles de capitais poderia desencadear uma nova desvalorização do peso, enquanto os planos do ministro da Economia, convertido em candidato Sérgio Massa, poderiam representar a continuidade de políticas de esquerda que os investidores veem como fracassadas. Para os detentores de títulos de dívida do país, tudo isso aí criou uma mistura nociva. Por semanas, a maioria dos títulos estrangeiros da Argentina permaneceu abaixo de 30 centavos do dólar, com rendimentos crescentes que sinalizam um 10º calote iminente à medida que os principais pagamentos de dívida são retomados no próximo ano. Segundo Diego Ferro, fundador da M2M Capital em Nova York, a Argentina se tornou tóxica,
ele diz evitar os títulos do país por enquanto. Abre aspas para ele. Você não pode fazer uma tese de investimentos racional para o país. Neste ponto é mais parecido com um jogo de apostas. Fecha aspas. A Argentina está à beira da sua 6ª recessão em uma década. O Banco Central de lá está quase $100 e os argentinos estão sofrendo com a inflação desenfreada. Os títulos do país com vencimento em 2030 causaram perdas, tá muito difícil ler hoje, de 40% aos detentores, desde que foram emitidos durante o último acordo de reestruturação em 2020, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Isso se compara a uma queda média de 18% nos títulos soberanos da América Latina no mesmo período, segundo esses dados. Acabou o episódio. Eu falei que eu ia ser super objetiva hoje. Eu fui objetiva e informativa. Eu deveria ser assim todos os dias. Pena que eu também estou com problemas para pronunciar palavras. Vou ler os comentários referentes ao episódio de Isabela Fleischmann. Marcela diz que no trabalho dela, a competição é para ver quem está mais burnoutado, crying. Marcela, não estamos todos? Não estamos todos competindo para isso? Vamos abrir essa reflexão aqui. Por que estamos todos burnoutados? Que coisa, né? Todo mundo tá assim. Incrível. Chato, na verdade. Não é incrível, é horrível. O João diz que... Não, vou ler o seu comentário, João. Vai que outro colega seu trabalha aqui no mesmo lugar que você. Ele tá falando mal aí do local de trabalho dele. Não vou dispor desse jeito, não. O Augusto diz que no trabalho dele também tem esse tipo de competição. Pra quem perdeu o episódio de ontem, na Bloomberg nós estamos competindo para ver quem dá mais passos em um mês. Minha equipe vai ganhar, com certeza minha equipe vai ganhar, se a gente conseguir desclassificar uma outra equipe que resolveu que converter pedalada em passos tá valendo. Não tá valendo. Pedalar é uma coisa, dar passo é outra. Onde já se viu uma coisa dessa? Então, assim, acompanha a briga política por pedalar e dar passos da Bloomberg. Se a gente derrubar esse absurdo aí, a minha equipe ganha. Falando aqui completamente isenta. O Augusto diz que lá onde ele trabalha também tem esse tipo de competição. Semestre passado teve quem perdia mais massa gorda e ganhava mais massa magra. Não, aí é absurdo. Realmente, ele diz que foram 3 meses de muito ódio e dedicação aí. Não. Isso aí já me deu ansiedade só de ver isso. A Beatriz diz que ela pede um padrão aí pra ver quem apresenta, né? Tipo, alternando cada dia, um dia sim, um dia junto, um dia não sei. Beatriz, a nossa vida é uma grande surpresa. Uma grande caixinha de surpresas e a gente vai levar vocês nessa. Vocês vêm junto com a gente. O Israel diz que não sabia quem era o David Solomon, achou que era um CEO jovem na casa dos 30 e tudo mais, leva engano. David Solomon deve ter uns 60, esse homem. Eu não sei quantos anos ele tem. 61. 61 anos, o David Solomon, que é o CEO do Goldman Sachs, que também é DJ nas horas vagas, ou era, né? Era, porque jogaram um balde de água fria no coitado. O Eliomar está rindo, caraca, competição de passos, no meu trampo também está assim. Estamos chegando a uma conclusão aqui, hein? Todo mundo está burnoutado e todo mundo está fazendo competições de passos. É o verdadeiro The Office brasileiro em todos os locais possíveis. Ju também diz que está diminuindo a concorrência para DJ Isa. É verdade, Isabela foi DJ já. Isabela foi DJ, acabei de recuperar essa memória. E o Daniel diz que eu peguei férias de novo. E ele disse que ele quer que eu trabalhe aqui. Peguei férias onde, Daniel? Peguei férias onde? Segunda-feira vai acontecer o Bloomberg Summit. Tô instalando minha caneta pra vocês, pra incomodar. Fazer aqueles... Como é que é? Smear? Aquelas coisas de vídeo com som. Segunda-feira tem o Bloomberg Summit. Eu não aguento mais. Eu oficialmente não aguento mais. Não aguento mais falar sobre Bloomberg Summit, sobre a palavra Summit. Vai ser muito legal, vai ser incrível. Vai ser um baita evento. Vai ser um evento, assim, pra pra todo mundo falar. Mas eu tô cansada. Tô sempre cansada. Agora, então, tô mais. Por que eu tô falando disso? Não sei. Vou encerrar o podcast. Chega. Fiquei milhões de anos falando e terminei reclamando ainda por cima. Tá horrível esse final de podcast. Vai ficar assim mesmo. Beijo pra vocês. Uma boa quinta-feira.